Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o professor Armindo. Eu sou o Tainan. Aí! E hoje a gente vai trazer uma temática muito especial. A gente vai falar sobre abelhas, só que dessa vez a abelha sem ferrão. Ó. A abelha sem ferrão atualmente, ela é um agronegócio ou ela é só uma modinha? Agronegócio. É um negócio, né, Tainá? Agronegócio. Gente, é uma temática muito interessante, né, Jande? Porque a gente que tá toda semana aqui falando só de abelha com ferrão, e a nossa audiência sempre cobrando, né? Sim. Pra gente poder trazer algo sobre a abelha sem ferrão e trazer um especialista de abelha sem ferrão. Exatamente. E aí a gente, claro, não podia esquecer, a gente tinha que trazer quem? A gente tinha que trazer o nosso especialista de abelha sem ferrão, que é o Tainan Araújo, já não é, Tainan? Ué. Bom demais da conta. Top demais. Conta aí, Tainan. Conta quem é o Tainan Araújo. A turma quer saber, quer te conhecer, cara. Faz a sua apresentação para nós. Bom, eu trabalho, né, junto com o professor Armindo, né? Trabalho na área de vendas, né? E hoje, já tem muito tempo que eu trabalho com ele. E eu também crio abelha sem ferrão, né? Já tem um certo tempo, mais ou menos na faixa aí de 4 a 5 anos, né? Que eu venho lidando com essas abelhas. Eu já cheguei a ter muita comércio de abelha sem ferrão em casa, né? Dentro da cidade. Cheguei a ter mais ou menos umas 150, 200 colmeias ali no meu quintal ali, de várias espécies, só que nativas aqui do estado de Goiás. O que te motivou a ter essa criação de abelha? O que motivou foi praticamente, para falar a verdade, foi meu pai. Meu pai ele foi fazer um serviço de construção, que ele é predeiro, né? Uhum. Aí ali na parede tinha uma jataizinha. E ela tava no muro que logo em seguida a gente iria fazer um reboco, né? Aí meu pai me chamou lá pra ver e tal, aí a gente pegou e fez uma caixinha improvisada, né? Fez até com MDF a caixinha pra jataí, foi meio que improviso, um caixotinho pequenininho bacaninha. Botou o enxame ali dentro, a gente esperou anoiteceu as abelhas entrou pra dentro, a gente carregou lá pra casa. E dali me levantou um certo interesse, né, por essa área, né? Aí fui pesquisar no YouTube, vídeo, alguns mini cursos, né, gratuitos pelo YouTube também. E aquilo ali foi me motivando cada vez mais. E hoje... Tainan, você tinha quantos firme. anos? Eu tinha mais ou menos uns 14 a 15 anos, mais ou menos. Você tinha menos, rapaz. Que 14, 15 anos. Esqueceu já. Ele já esqueceu mesmo. Tempo, viu? Ele já esqueceu mesmo. Por quê? Porque esse cálculo eu tenho bem. Pra você ver, ali na Avenida Parque Ateneu, nós temos ali 6 para 7 anos que a gente tá ali na Avenida Parque Ateneu. Nós ficamos antes, lá no Parque Trindade 2, lá na rua José Lobo Filho, foi quando você foi lá? Foi. Nós ficamos também ali, mais ou menos um período de uns 5, 6 anos. E eu lembro que o Tainan foi lá, foi no início logo que a gente tinha mudado para a rua José Lobo Filho. Então você pensa, 6 para 7 anos na Avenida Parque Ateneu, mais 6 anos lá no Parque Trindade 2... Só aí tem 13 anos. O Tainan tá com 22. Eu lembro que o Tainan tinha 10 para 11 anos, era um moleque. Ô, Tainan. Aquele menino pequenininho, Jandileide, magrinho, aquele trem todo, menino mesmo, sabe? Eu perguntei porque eu sei da idade dele. É. Você era mais novo. Você não adianta querer achar que é mais velho, não, porque você era novinho, Tainan. E eu lembro quando ele teve a primeira vez lá na Companhia da Abelha, que ele chegou, na verdade quem atendeu foi a Janaína. Quem atendeu o Tainan foi a Janaína. E o Tainan chegou... Assim, minha senhora, eu quero uma lâmina de cera ovalada e 100 gramas de pólen. A Janaína olhou, gente, o que esse menino está querendo fazer com 100 gramas de pólen e uma lâmina de cera ovalada? Aí ela vendeu e ele foi embora. Passou uma semana, voltou o Tainan de novo. Ô, moça, me vê mais uma lâmina de cera ovalada e 100 gramas de pólen. Aí a Janaína foi lá, pesou, separou para ele, perguntou, me diz aqui, rapaz, você está querendo esse pólen? E essa cera é para quê? É para academia? O que é? Não, é para mim fazer bombom de pólen para dar para minhas abelhas sem ferrão. Olha que gracinha. Menininho, menino. Imagina o Pedrinho. Pois é. O Pedrinho pequenininho chegando, me dá uma lâmina de cera e 100 gramas de pólen. Mesma coisa. Já era uma curiosidade, né? Porque assim, é muito jovem para ter despertado Esse interesse, né? E foi um resgate que você começou com um resgate. Foi. Dali só foi aumentando. Aí estudou, especializou para... Sim. Eu participei de alguns congressos de meliponicultura e fiz alguns cursos também, do qual ajudou a ter um conhecimento maior a respeito dessas abelhas. Né? Tanto tem, gente, que ele terminou recentemente
Para a turma aí que não está sabendo, pessoal da Escola de Apicultura, né? Sim. Que a gente vai estar abrindo o nosso curso de meliponicultura na Escola de Apicultura. E é isso que eu estou querendo saber, Tainã. A meliponicultura, ela é um nicho para o agronegócio ou é uma modinha que você acha que vai passar? Ah, para o agronegócio mesmo, viu? Tem muitas pessoas, né, que criam essas abelhas em casa, né? Ou até mesmo em prédio, ou em condomínio. E ali algumas pessoas focam mais para o hobby e outros mais para a venda do mel, dos enxames, né? Então é uma área muito boa, né, do qual muitas pessoas estão entrando, né, nessa área. Existe então a criação da abelha sem ferrão de um modo, digamos assim, Doméstico. exatamente, doméstico, mas existe o negócio da meliponicultura, então, onde o profissional ele vai gerar renda, vai gerar riqueza através desse cuidado com as abelhas nativas. Sim, com certeza. Você chegou, Tainã, a ter ali até 250 enxames no seu quintal, né? Você já conheceu o produtor que tem um número maior do que isso de enxames em casa? Em casa ou na fazenda? Em fazenda. Em fazenda. Inclusive foi o Márcio Moraes, que ele é aqui do estado de Goiás. E tem uma chácara lá que ele tem mais de 300 caixas de tiúba e mais de 200 caixas de abelha benjoí. Ele tem outras espécies também, mas ele procurou focar nessas duas para a produção de mel. E ele tira muito mel? Essas são abelhas que produzem muito mel, Tainã? Não, elas não produzem tanto como a abelha apis, né? A abelha apis ela tem uma população maior, já a abelha sem ferrão a população dela é menor. Então a abelha sem ferrão vai chegar a produzir mais ou menos a uruçu. Com a abelha maior, ela produz uma quantidade maior de mel. Ela produz cerca de 5 a 6 litros por ano. A uruçu. A uruçu. Tendo um pasto apícola também. Porque dentro da cidade ela não vai conseguir produzir tanto mel, né? Ela produz, só que é muito pouco. Porque a fonte de alimento que tem ali dentro da cidade é muito pouca, né? Para suprir as necessidades ali da colônia. Então dentro ali de uma mata, ou de uma floresta, ou até mesmo fazenda, elas conseguem atingir uma quantidade maior de produção de mel. Legal. Olha que interessante. No caso da beijoinha, por exemplo, que é bem pequenininha, né? Ela é menor que a jataí, né? Não, ela é um pouco maior. Um pouco maior? É menorzinha. A jataí é menor que a beijoinha. É menor. Ela chega a produzir o que por ano aí? A benjoinha? Uma beijoinha. A benjoinha, ela é cerca de 4, 5 litros, né? Tudo isso? Então ela produz muito mel, velho. Ela é muito boa produtora de mel. E a jataí? A jataí é pouquinho. É cerca de 500 ml, 1 litro por ano. Por ano? Por ano. Então é muito pouco mel. Muito pouco. E você sabe falar assim, mais ou menos quantas espécies tem de abelha sem ferrão, abelha nativa aqui na região ou no país? Tem algum estudo já que fala sobre isso? Tem. Hoje já tem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão catalogadas, né? Então são espécies diferentes, tanto na questão da estrutura do ninho, como também do mel, né? Porque cada espécie produz um mel diferente. O gosto não é o mesmo, né? Olha que interessante. E o ninho também influencia. Tem outros que fazem ninhos em pequenininho, outras maior. O formato do disco também muda, né? Algumas fazem disco, outras fazem caixinho de cria, né? Como se fosse um cacho de uva. Uns potezinhos? Aquela do potezinho eu acho fantástica. É bonitinha demais, né? É bonitinha demais. Um exemplo dessas aqui que faz os cachinhos é a Lambiolus, né? Que é considerada a menor abelha do mundo. E a marmelada amarela, né? Que são uma das mais conhecidas hoje. Elas são de qual região? Essa marmelada amarela, ela geralmente ela tem uma ocorrência no estado de Goiás, Minas Gerais, né? Que tem uma ocorrência dessas abelhas sem ferrão. Mas tem outras espécies, né? Que cada estado tem espécies que são diferentes uma da outra. Tem algumas que ocorrem em várias regiões, em vários estados, né? É o caso da jataí, por exemplo, que tem em quase todo o Brasil. A jataí é a que mais tem. Tudo quanto é canto tem abelha jataí. Encontra. Principalmente cidade, né? Ixi, demais da conta. Nossa, e são fofinhas demais. Não é? Forma aquele canudinho ali que... Agora, tem algumas espécies de abelha sem ferrão, né, Tainã? Que elas já têm um comportamento também de predadoras, né? De saquear. Sim. É o caso ali da... Como é que chama? Da abelha limão, né? A irapuá. Sim. Como é que são essas abelhas? Por que elas têm esse comportamento assim? A abelha limão, ela vive de saques. Por que ela vive de saques? Porque ela não possui a corbícula que leva o pólen, resina para a colmeia. Então, por ela não conter, ela vive saqueando colmeias ali dentro da natureza ou até mesmo meliponário. Então, aí são abelhas que são predadoras de outras, delas mesmas. Ela não produz, então? Não produz, ela vive de saque. O alimento que ela coleta na colônia que está sendo saqueada é o mel, pólen, né, resina, cera também, e elas guardam tudo no papo. Chegou na colmeia, ela tira do papo dela e deposita nos potes. E ali ela vai consumindo. Mas então só vive de saque? Só de saques.
Nossa, Que coisa, hein? eu achava que uma que tem lá nas acácias era abelha-limão, então não é. Pois é. Ela é uma pretinha. Uma característica dela é o tubo de acesso à entrada dela. Ela não faz só uma entrada, uma corneta. Ela faz uma entrada com vários dedinhos para baixo. Então ali ela só deixa uma aberta. E praticamente todo mês ela muda a entrada, até mesmo para evitar de invasor tentar invadir ela. Olha bem, olha o Muita comportamento sabedoria. de adaptação do animal para poder prevenir o ataque de predador. Então ela cria falsas entradas. Falsas entradas. E cada época ela muda a entrada para Vai mudar. poder. Essa é a limão. Abelha-limão. Ela tem o nome, por assim dizer, abelha-limão, porque ela tem um cheiro que tá característico de limão mesmo. Se você apertar mais ela cítrico. solta um cheiro muito forte de limão. Que coisa, rapaz. Dá pra fazer uma limonada dela, não, né? E a Irapuá, como Pois é, é, aquela do Irapuá. cabelo, né? É, a do cabelo. Gente, pode ver uma cabeleira É, dessa aqui. Nossa senhora, enrola mesmo, né, Elas Jande? vai em cima. A Arapuá, Guaxupé, em muitas grandes partes do Brasil tem ela, né? E ela é uma abelha que ela saqueia também, mas ela não saqueia igual a abelha Apis, né? Porque a abelha Guaxupé, a abelha Arapuá, ela tem a corbícula, então ela é independente, ela consegue coletar. Ela consegue alimento coletar. na natureza, né? Mas em algumas ocasiões, por falta de alimento na natureza, em tempo de escassez, ela ataca outros enxames que tem fonte de alimento ali, né, para conseguir se alimentar ou até mesmo sobreviver até a próxima florada, né? Porque ela é maior, aí ela consegue Ela é maior. ser, assim, Geral- atacar, né? Geralmente ela ataca as menorzinhas, jataí, mirim, lambiores, são as que ela mais ataca. Mas geralmente ela vai atacar enxame mais fraco, né? Rapaz, a gente aqui passa você sabe disso, que você vai lá com a gente no Apiário Meia Ponte. Entra ali meados ali de abril, maio até junho. É uma época que a gente sofre com o Irapuá. Porque ela consegue atacar a abelha com ferrão, gente. E vence a abelha com ferrão. Pela quantidade? Não é pela Estratégia. quantidade, é pela estratégia. Estratégia de O sistema luta. sistema bucal dela é cortador, né, Tainã? Isso. Até mesmo o cheiro dela afugenta as abelhas, né? É. Ela tem um sistema bucal igual de formiga. Nossa. Então, enquanto a abelha está atacando pelo abdômen, ela está atacando pela boca. É. Quem tem vantagem competitiva? Nossa. A que ataca pela boca. A outra vai atacar com o bumbum, então você imagina. Aí não dá conta. Ela tá vendo onde é que tá indo, né? É, ué. Sai mordendo todo É mundo. desse jeito. E a gente sofre, né, Tainã? É direto o pessoal ligando, né? Perguntando como que faz pra... E como que faz, Tainã? Pra gente poder proteger da abelha Irapuá. No caso ali da Apis, o que a gente arruma ali pra proteger a Apis da Irapuá? No caso da abelha Apis, a gente tem que manter os enxames sempre fortes, né? Muito populosos, né? Reduzir o alvado e evitar de derramar algum alimento ali. Que em tempo de escassez, por falta de alimento ali na natureza, aquele sujinho que a gente jogou ali de xarope ou de mel que caiu ali atrai elas. Aí ela vai atacar. Então, tem que Eu já evitar vi essas um coisas. ataque desse. A gente chegou para fazer uma alimentação, na época de escassez, como você está falando, e eu de longe estou vendo, eu falei assim, ai, tá tendo uma movimentação diferente naquele enxame ali, assim, bem de longe mesmo, sabe? Eu via aquele voo ali, não é da Apis, tem alguma coisa errada. E realmente a Arapuá estava atacando, e assim, enquanto uma tentava abrir, vinha várias Apis tentando tirar uma coisa, assim, eu não interferi, porque eu falei, a natureza tem que dar conta do recado, a gente não pode interferir numa situação dessa. Mas eu achei muito interessante. Aí eu continuei o serviço, quando eu voltei lá, elas já tinham ido embora. Não sei se porque... interferi sim, lembrei. Eu coloquei um pouco de xarope um pouco mais distante. Aí as que estavam atacando, de repente, em pouco tempo, já estava tudo pretinho lá onde eu coloquei o xarope fora da caixa. Aí eu interferi. Que bom, hein? Mas não perdeu a colmeia. Não perdemos. Rapaz, e essa turma que diz que a abelha com ferrão mata a abelha sem ferrão? Até onde que reina a verdade disso, Tainã? Isso é praticamente mentira, viu? São linhas ideológicas, né? O povo... Que a abelha sem ferrão praticamente que ganha a luta, né? Que, por exemplo, a jataí, quando ela pega uma abelha Apis, ela gruda ali na patinha dela, a abelha Apis ela tenta ferroar, tenta pegar ela, cortar, machucar ela, mas não consegue. Não consegue. Ela fica grudada ali e morre grudada uma na outra. Olha, gente, que ataque interessante, né? A jataí, ela trava na pata da Apis e não solta enquanto a Apis não morre. É impressionante. E a Apis não consegue voar, né? Porque com a abelha grudada na pata dela, ela não consegue voar. Esse peso extra aí. Então elas têm que realmente achar um meio de viver em harmonia, né? Porque aí consegue ficar todo mundo sim. se mantendo. Agora é interessante que uma vez eu espalhei uma caixa isca
Na época era um núcleo de madeira, não era nem um papelão não, mas já peguei no papelão também. Ao invés de entrar a Apis, entrou a Jataí. Só que a Jataí, o ninho dela é pequenininho, né? Então ela montou o ninho dela no canto da caixa, no cantinho. E ficou o resto do núcleo oco. E tinha cheiro de quê? Cheiro de atrativo, né? Quem que entrou e ocupou o oco depois? A abelha com ferrão. Olha. Aí quando a gente abriu o núcleo, tava a abelha com ferrão lotada, tinha que passar já para o ninho, só que tinha também o ninho da Jataí ocupando junto. É claro que não tava uma abelha tendo contato com a outra, porque a abelha Jataí, ela cria uma capa, né? Envolvendo ali o ninho. Então ela faz uma capa, que é muito comum a gente ver às vezes em abelha Irapuá mesmo, que forma aquela capa de barro, a Jataí forma uma capa de cera. Então a abelha com ferrão não consegue ter acesso ao ninho da sem ferrão. Mas as duas coabitam o mesmo núcleo. Assim, uma não atacou uma outra. Assim, Uma não vou atacou a destruir essa cera aqui. Porque, assim, digamos que ou a Apis poderia ir lá pegar a cera da Jataí para acabar com o ninho dela. Não teve isso. Não teve isso. Viveu em harmonia. Não, e o canudinho lá, no alvaro da colmeia, o canudinho, a Jataí entrando e saindo, e no restante do alvaro da abelha Apis entrando e saindo. E elas numa convivência pacífica. Normal. Sem problema nenhum. A natureza dá o jeito, a gente que fica dificultando. A gente fica dificultando, não é, Tainá? É uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante. Tainá, você falou para mim que a meliponicultura é um nicho do agronegócio. Vamos falar então assim de valores. O que você me fala com relação ao preço do mel da abelha sem ferrão? Vou até além. A valorização desse mel. Vou até além. Vou ainda somar a pergunta da Jande. Na meliponicultura, a gente vive de vender só mel ou trabalha também outros produtos da meliponicultura? Outros produtos também. São vários produtos que a gente pode tirar ali até mesmo como complemento para renda, né? Conta pra gente o que é esses produtos e o que é essa renda. Vamos falar de din-din, Tainá. Que a turma quer saber, esse negócio de abelha com ferrão, de abelha sem ferrão, dá dinheiro também ou não dá dinheiro? Como é que é? Ixi, dá um dinheirinho bom, viu, cara? Rapaz, hoje eu comprei uma moto, um carro, graças à metade das abelhas que eu criei ali em casa, com a venda do mel, dos enxames, e graças trabalhando ali com o professor Armindo, né? Então quer dizer que metade é o salário, metade para abelha sem ferrão. Olha que bacana, hein, Tainá? E ali você pode trabalhar com a venda de feromônio, do mel, da própolis, da abelha sem ferrão, com a venda com os enxames, né? Ou até mesmo de caixa. Então dá para ganhar dinheiro. Quer dizer então que faz venda de enxame então de abelha sem ferrão? Sim, sim. Ou, por exemplo, eu quero comprar um enxame de abelha Jataí de você. Você me vendeu um enxame de abelha Jataí. Por quanto que você me vende um enxame de Jataí hoje, Tainá? O enxame já formadinho, já estabilizado. Já adulto. Né? Adulto. É na faixa de 200 a 250 reais. É dinheiro, menina, hein? É dinheiro. Um enxame pequenininho daquele que, ó, você carrega na mão aqui, hein? A gente vê muitas pessoas assim que reclamam de não ter... não sei o que eu vou fazer, não tem como trabalhar. Gente, tem tanta oportunidade. Tem tanta oportunidade, não é? É só se interessar mesmo. Com certeza. Ter força de vontade, né? Agora, tem abelhas que devem ser mais valiosas, né? Ixi, tem várias, viu? A Jataí é uma das mais baratas, né? Porque ela é mais comum, digamos assim. Jataí é das mais baratas? É das mais baratas. Quer dizer que tem abelha bem mais cara, então? Ixi, tem muitas, não é só umas não. Por exemplo? No caso, tem a abelha borá, que é uma abelha muito populosa, que chega a ter mais ou menos 40, 50 mil indivíduos dentro da colmeia. É mesmo? Muito populosa. Inclusive, eu tenho uma. Você tem uma borá? É mesmo? É grande, viu? Tá parecendo um condomínio. Tá? E ela produz quanto de mel? É mais ou menos na faixa de 3 a 5 litros. A quantidade é o ano. Isso, é um ano. E essa colmeia que eu tenho lá, eu não vendo por menos de R$1.000, não. É mesmo, R$1.000. Mas faz divisão? Como que funciona esse comércio aí? Sim. Vários enxames a gente consegue fazer divisão, né? Só que tem algumas do gênero trigona que precisa ter a realeira, né? Que fica geralmente na borda do disco. Se não tiver essa realeira, a gente não consegue dividir. Porque é a rainha que vai botar os ovos, né? E ali vai formar o novo enxame. No caso, é o caso, por exemplo, da Jataí, que é uma trigona, né? Da Jataí, da Lambiores, Benjoí, Mandaguari, Tupi. Todas elas são trigonas. São trigonas, que são abelhinhas menores, né? Já abelhas maiores, que é do gênero melípona, cerca de 25% de cada disco nasce princesa. Olha, o resto nasce fêmeas e macho. Olha bem. Então, essa eu não sabia. Gente, é uma mina de ouro esse negócio. Essa eu não sabia. Deixa eu te falar, assim, a gente fala abelhas nativas. Eu já li em algum lugar que você não pode pegar, por exemplo, a abelha nativa de Goiás e levar ela para o Rio Grande do Sul. Isso é verdade?
Sim, é verdade. Tem espécies que são adaptadas para aquele determinado lugar. Por exemplo, aqui no estado do Goiás, eu crio a Mandacema iqueá, que ela é nativa aqui do Goiás. Tem ocorrência dela. Só que tem outras também, que no caso é a Mandacema iquequê, que tem incidência ali, a ocorrência no sul, que é uma região fria. Paraná. Eu mesmo já passei por isso. Peguei a abelha lá do sul, trouxe aqui para Goiás. Ela sobreviveu? Não ficou nem um ano. É mesmo? Começou a definhar. Eu falei, deve ser a genética. Fui lá temer e comprei outra abelha, de outra genética diferente. Em menos de um ano eu perdi também. Então são abelhas diferentes, que não têm ocorrência no local, que muitas pessoas acabam trazendo e acabam morrendo e não sabem por quê. Às vezes pensa que é por causa da genética ou por causa do clima, mas o clima influencia e também a oferta de alimento também. Porque tem planta, tem árvores que vai dar fonte de alimento para ela lá, que não tem ocorrência aqui. São bem específicas mesmo. Isso. E isso é um problema até do ponto de vista sanitário também, né, Tainá? Porque, por exemplo, a cria pútrida europeia, ela não dá só na abelha com ferrão. A cria pútrida europeia, ela pode dar na abelha sem ferrão também. Então, às vezes, o ato de você carregar uma espécie de abelha de uma região para outra, né, que não está adaptada naquela região, você pode estar carregando uma colônia, por exemplo, que pode estar, não quer dizer que pode estar contaminada com a cria pútrida europeia, né? Então você acaba disseminando doença também, né? Sim. Eu vejo assim muita conversa, muita polêmica em torno das abelhas ápis, né? Porque a abelha ápis ela é exótica, ela não devia nem estar aqui no Brasil. Nem tá aqui. Tem gente que defende até hoje enfiar fogo em tudo quanto é abelha com ferrão, né? A gente tem um problema que eles meio que deixam encoberto, né? Que é essa migração de abelhas nativas no território nacional. Não tem um controle disso, assim, efetivo, né? Porque a gente sabe que existe um mercado negro aí que traz abelha de uma região para outra, onde não pode acontecer isso. Então, os próprios defensores das abelhas sem ferrão cometem esses erros, mas ninguém fica sabendo, né? E acaba prejudicando as espécies, trazendo doença de uma região que não tem para outra. Esse controle não tem como fazer, tem, Tainá? Você conhece algum órgão que fiscaliza esse? Não, conheço, eu não vou saber te informar. Mas, infelizmente, na área da meliponicultura, tem muitos meliponicultores que têm essa informação já, mas mesmo assim acaba teimando. O controle, na realidade, ele é feito pelo IBAMA, né? Pelo IBAMA. Né? O IBAMA é o órgão realmente que fiscaliza e olha isso. Agora, as fiscalizações do IBAMA, elas são muito voltadas para outras espécies, principalmente as que estão em processo de extinção mesmo, e não tem, às vezes, um olhar tão cuidadoso para essa questão das abelhas sem ferrão. Mas a gente também sabe que hoje o próprio IBAMA e até a própria Polícia Federal tem trabalhado essa questão desse tráfico de animais de uma região para outra do Brasil, que não tem adaptação daquele bioma. Tem gente que já está tratando como tráfico mesmo. Você está tirando de um ambiente e levando para outro que não tem nada a ver para aquele animal. Então ali incide várias coisas, incide ali o cuidado que você não tem com o animal, o conforto que você não dá para o animal, a morte que pode levar o animal por ele não estar adaptado. No caso do Tainá, aqui ele falou de uma caixinha. Mas a gente ouve histórias de produtores que carregam a 100, 150, 200 enxames de uma região para outra. Aquele enxame não está adaptado naquele ambiente e ele vem a óbito ou morre, ou carrega doença para aquela região. Então esse é um negócio sério que tem sido tratado cada vez mais com seriedade, né, Tainá? Com certeza. Bom, gente, eu já mudei o foco de novo. Eu fico curiosa com alguns assuntos, a gente vai meio que desviando. Vamos voltar a falar da venda de mel. É tanta informação que a gente quer saber que acaba que um assunto leva a outro, mas vamos voltar a falar. A abelha sem ferrão, ela tem uma produção, a que produz mais, produz em torno de 5 litros, que você falou. Isso. Como que é feita essa venda? Qual o valor que tem esse mel para você que está produzindo, assim, que cria essas abelhas? No caso lá, das abelhas que eu produzo, inclusive eu tenho até que colher o mel das minhas abelhas lá, que elas estão lotadas de mel. Eu já vou fazer encomenda para aproveitar. Tá vendo só? Eu já tenho clientes fixos que já compram já comigo. É só falar, tem o mel, ele já corre lá em casa lá e já pega e leva as garrafinhas de mel já. O mel da abelha sem ferrão, ela tem um alto valor justamente porque o mel delas não tem uma quantidade muito boa, não produz muito, né? O mel da abelha jataí, eu costumo vender ali na faixa de 200 a 250 reais o litro de mel. Olha aí. Olha bem, 200, 250.
E de outras abelhas? Por exemplo, ali, igual você falou ali, da Borá. Que você tem um enxame que é raro. Ali é um mel muito difícil de tirar, né? Até mesmo porque ela não produz muito. E ela tem um alto valor também. Assim, falando assim em geral, a grande parte do mel das abelhas sem ferrão tem um gosto diferente e tem o seu valor comercial também, né? Então o mel da Borá chega a ser vendido na faixa de 250 a 300 reais um litro dela, né? E encontra quem compra, Tainá? Encontra, tem muitas pessoas que compram. E não são poucos, viu? É, né? Falta mel? Falta. Quer dizer que sobra cliente, falta mel. Falta mel, porque a produção é pouca, né? Pra você tirar uma quantidade boa de mel, você tem que ter colmeias fortes, né? E ter genéticas diferentes até mesmo para não dar problema quando você for fazer divisão. Enxame fraco, enxame pequeno não produz mel. Produz, só que é pouco. Só que para você produzir muito mel tem que ter enxame forte. É o mesmo caso da abelha apis, né? É. Que tem que ter uma população boa para poder dar muito mel, né? A gente está vivendo agora uma época de gourmetização de tudo, né? Do mel gourmet, então, né? Eu tô vendo que já existe alguns restaurantes assim mais sofisticados que vai te apresentar um prato, principalmente as sobremesas. Aqui está tal sobremesa com sorvete de tal planta nativa e mel de jataí e mel, assim, é uma valorização que tem e as pessoas pagam por isso. É uma experiência que no caso as pessoas ainda não conhecem, né? E agrega muito valor, né, esse produto nativo. É impressionante. O pessoal procura mel com você lá para servir assim mel gourmet, restaurante, essas coisas? Ainda não, mas eu conheço um amigo meu que ele trabalha quando ele faz a colheita do mel, inclusive ele já colheu já 18 kg de mel na Abelitiúba. Tem um cliente lá de São Paulo, se não me engano, que ele compra toda a produção dele. É só ele avisar que ele já compra e ele já manda pra lá. E ele pega, ele tem um restaurante, ele faz esses pratos aí, gourmet. Olha que legal, hein? Tá vendo? Então, Com mel da Abelitiúba. É verdade, hein? Então é verdade mesmo, menina. Pessoal, E não deve ser barato não, né, Tainá? Porque o mel da abelha sem ferrão já não é barato. Ainda vai servir num prato ainda de gastronomia, não é como produto gourmet. Deve ter uns potezinhos também, os potezinhos 100 ml, 200 ml, aí agrega mais o valor, né? Sai mais caro do que você comprar um litro. É, desse jeito. Então dá para ser um bom negócio essa criação da abelha nativa para quem tem essa opção também. Sim. Tainá, na cidade a gente não produz abelha com ferrão, porque o bicho ataca mesmo e prefeitura ela não deixa criar, né? Mas a gente vê que a sem ferrão é um animal 100% seguro, né? Sim. Dá para criar em cidade? Dá. Eu mesmo criei dentro da cidade. Só que assim, no fundo de casa tem uma mata enorme. Só que pra frente é casa pra todo lado. Pois é, e aí ela não tem o que... Não tem onde buscar alimento, né, também, né, na cidade. Ou tem? Tem muitos locais, assim, que meliponicultores acabam criando, tem o seu meliponário ali na cidade, só que muitas das vezes as abelhas não conseguem produzir uma quantidade muito boa de mel. Produz, só que é pouco. Aí muitas vezes essa pessoa tem que plantar algumas plantas ali que fornecem alimento para ele, né? Para aquelas abelhas, que no caso aí é o amor garradinho, né? Tem o Ora pronobis e tem uma outra série de diversas plantas que são muito boas para as abelhas, até mesmo para o desenvolvimento dela, que é importante plantar, né? E esse pessoal aí de condomínio que fica doido aí para ter não quer ter meu enxame de abelha sem ferrão no quintal ali da minha casa do condomínio. Isso aí é verdade mesmo? O pessoal está implantando mesmo abelha em condomínio? Nessas mansões aí? Eu já tenho alguns clientes já que compram, que inclusive é de condomínio. É mesmo? Tem a sua pequena criação ali. Não é muito grande, mas cria mais para hobby, até mesmo para preservar e porque gosta. É o novo pet? Quer dizer que por igual um cachorrinho ali. Realmente. Aí esse é modinha ou esse é agronegócio? É o agronegócio. Também é? Também mesmo no condomínio? Ixi. Eu acho que é, sabe por quê? Porque tudo bem, sou louca inclusive pra ter, tá? Fica a dica. Tá vendo? Aí, ó, pode vender um enxame pra gente. Tem a caixinha ali no meu quintal. Só que a minha produção, já que eu não dou toda a condição e o conforto biológico que ela precisa para produzir muito, mas eu quero provar o mel daquela abelha ali, eu vou lá e compro de você, que já produz. Eu falei, a minha não produz, Sim. Mas eu sei onde que tem. Então é uma oportunidade de negócio também. Você criar... Em casa, né? Em casa. Bacana. Top demais da conta. Me fala, o mel que você colhe, ele é armazenado igual o mel da abelha apis, igual a gente faz? Não, porque o mel da abelha sem ferrão, ele tem muito teor de água, né? Ele é bem
bem úmido, né? E no caso, para evitar dele fermentar ou estragar, a gente tem que pegar e colocar ele na geladeira. Porque se ficar do lado de fora, ele fermenta e acaba estragando. É uma das diferenças nessa característica da apis, né? Da apis, como é que a gente vai falar? Um é mais líquido que o outro? Como que fala essa característica? Um é mais viscoso que o outro. O mel da apis é mais viscoso que o da abelha sem ferrão, né, Tainá? Sem ferrão ele é mais líquido, né? O da sem ferrão tem mais água, né? A apis, ela desidrata o mel, né? Ela desidrata o néctar. O néctar. E a sem ferrão, ela não desidrata o néctar, ela faz a fermentação do néctar, né? Então é diferente o processo. O mel da sem ferrão, ele dentro da caixinha, dentro da colmeia, ele não azeda. Dentro da colmeia. Mas se você colher ele da colmeia e deixar ele fora da geladeira, ele vai azedar. Por conta do teor de água dele, que é muito alto. Ele passa por um processo então, de fermentação lá na abelha sem ferrão. E esse processo de fermentação é que dá condição a ele dentro da colmeia de se manter, dele não apodrecer, dele não azedar, né, Tainá? Isso. E que traz também uma atividade biológica diferente para ele, né? Você falou que com as abelhas sem ferrão eu posso ter também outros produtos além do mel. Quais são esses produtos? Que própolis também? Tem um própolis, tem um pólen, né? Que a gente consegue tirar ali até mesmo para consumir. Tem pessoas que pegam a própolis da abelha jataí e faz o extrato para consumir, como se fosse o extrato para a abelha apis, né? Do alecrim do campo, da própolis verde. Então tem pessoas que já têm feito isso, a produção de extrato de própolis da abelha jataí, porque ela é a melhor e a mais aconselhada de usar, né? Não sabia. Tá vendo? Muita coisa, né? Então, muita coisa. Não está sendo tão explorado ainda essa... Não, ainda não. Agora é que está começando, está iniciando. Antes era mais o mel, né? Mas agora está pulando mais para o pólen e para o própolis, né? Tem muitas pessoas que já começou a produzir já. Para consumo e até mesmo para venda. Tainá, lá nas abelhas com ferrão, a gente espalha caixa isca para poder capturar, né? Isso. Capturar, fizemos até aí o desafio, meu primeiro apiário, né, gente? Que foi um sucesso, né? Mais de 1.500 pessoas capturaram enxame. Muita abelha capturada. Foi um número muito alto. Muita gente aí querendo abelha. Já com seu primeiro apiário, com seu primeiro enxamezinho. Mas e na abelha com sem ferrão, Tainá? Na abelha sem ferrão também tem uma isca, também tem um atrativo, captura abelha. Como é que é? Como é que funciona? Tem, é bem diferente, viu? No caso da abelha apis, a gente usa a caixa de madeira ou a caixa de papelão, né? Já com a abelha sem ferrão, a gente usa uma garrafa PET. A gente lava a garrafa PET, passa uma lona, passa um papelão ou até mesmo um jornal, né, para dar um conforto térmico para a isca. Depois a gente embrulha ela numa lona preta ou num saco preto. Depois a gente vem com o joelho, encaixa na boca da garrafa PET ali. Joelho de água mesmo? Que compra em depósito? Isso mesmo. Um joelho 3/4, né? 3/4 tá legal. Na boca da garrafa PET. Ali a gente pegou, embrulhou bacaninha, passou a fita para segurar o jornal e a lona preta. A gente vem com o feromônio de abelha sem ferrão, ou até mesmo de abelha apis, que também captura. Colocou ali dentro, a gente leva para o mato, espalha ali pelo local, que aí captura jataí, captura mandaguari, captura diversas abelhas. Só que aí no caso tem que colocar no tempo certo, no período certo. Essa isca, então ela meio que simula uma cavidade, um buraco, uma coisa assim. Ela sempre entra nesses buraquinhos, né? Como se ela estivesse encontrando ali um oco de pau, um buraco na rocha. Sim. E geralmente essas iscas elas são instaladas naquelas árvores mais grossas que geralmente tem oco, né? Aí por isso que a gente acaba colocando, porque a chance de captura é maior. Eu já coloquei uma isca, mas não foi feita desse jeito, a minha estava bem diferente, talvez seja por isso. Lá na fazenda tem as paredes são daquelas adobe, né? Adobe. Grossa pra caramba. Tem muita jataí. Assim, vários cantos da casa, você vê que tem a jataí lá instalada. Eu já coloquei isca perto dela, gente, mas não entra de jeito nenhum. Eu vou ter que acabar comprando do Tainá. Se colocar a isca assim, passa, Tainá? Não pega. Pois porque muitas das vezes a gente coloca na isca ali, ela pega, entra pra dentro, tampa ali com a cerinha. Se quiser vir algum entre enxame, não consegue enxamear, porque tá muito próximo. Tem que colocar numa distância maior de 50 a 100 metros, da onde que tem um enxame ali na natureza ou naquele local.
Pra poder atrair. Eu coloquei quase que na boquinha dela, assim, entra aqui e não entra, Então foi por isso que não capturou. Tainá, e como que a gente faz pra conseguir uma garrafa dessa de isca? Por exemplo, se eu quiser colocar lá no apiário meia ponte lá, igual o Igor lá tava lá pulando a cerca lá pra espalhar a garrafa isca lá no apiário do professor Armindo. Como é que a gente faz pra conseguir essa garrafa? Essa garrafa geralmente é aquela de refrigerante ou aquela de suco, né? Pode usar aquelas garrafas mineral também, de 5 litros, que é mais aconselhada ainda de usar porque ela não tem cheiro de refrigerante e nem de suco. Mas aí, se caso não tiver, vocês podem usar tranquilamente. Só que aí vocês vão usar o detergente neutro para lavar ela e tirar aquele cheiro e espera secar para você usar, para fazer as iscas. Legal, que bacana. E tem diferença, depois que eu capturei, eu tenho experiência muito com a Apis, né? Você captura, transfere. Tem diferença de colmeia, da Sinferrão? Depois que eu capturei na isca, como que é feita essa transferência? Quando capturou na caixa isca, a gente não pode pegar e já transferir. Se a gente foi lá e verificou e viu que capturou, a gente vai contar de 30 a 60 dias para poder transferir. Se transferir antes de um mês, acaba que a gente acaba perdendo a colmeia, perdendo a isca. Porque muitas vezes nesse tempo, nesse prazo, a princesa ainda nem entrou lá para dentro. Porque primeiro vai as operárias verificar ali, vai as abelhas batedoras para verificar ali a isca, se ela é um local bom e seguro para elas enxamear. Depois elas voltam para a colmeia, avisa as outras e depois vai uma quantidade boa de operárias ali para fazer toda a estrutura ali do ninho, levar pólen, levar mel. E com isso a colmeia filha ela vai tendo contato com a mãe ainda. Isso dura em média 30 dias. Nossa. Então até chegar a princesa lá, se a gente transferir antes desse prazo, a gente acaba perdendo a isca. Então tem que aguardar de 30 a 60 dias, que é o prazo do enxame já estar formado ali dentro. Olha a diferença. Então ela é muito mais sábia, né? A princesa ou a rainha espera estar a casa todinha pronta, arrumadinha, depois é que ela vai. Depois que vai. Se o palácio não estiver pronto, vai não. Nossa, gente, nunca que... Interessantíssimo. Muito legal. Diz que você trouxe aí um negócio de uma caixa, como é que foi aí? O que você trouxe aí pra mostrar pra turma? Hoje eu vou ensinar vocês aí a como fazer uma isca pet captura. Rapaz, você trouxe mesmo tudo ali pra ensinar pra turma? Ué, então agora vai ser aula mesmo. Agora é aula. Que coisa boa. Então, Tainá, então é com você, meu amigo. Cadê o material pra você mostrar pra turma? Onde é que tá? Ali que eu deixo ali em cima. Essa aí, isso. Gente, quem está acompanhando só pelo Spotify, a gente vai narrando o que está acontecendo. Isso, exatamente. Deixa eu até recolher esse microfone aqui para não ficar na frente aqui do Tainá. Certo, professor, para colocar lá. Tem que espalhar agora lá na Serra Goiás, lá, ó. É ou não é? O pessoal tem que aprender, né? Aqui, essa aqui é a garrafa de litro. Ó. Ela já tá limpinha, já lavada, bacaninha. Aqui tá o papelão que a gente vai utilizar, que eu já trouxe ele preparado aqui já. A lona preta, né? Vocês vão encontrar em ferragista. Essa lona preta é pra quê, Tainá? É pra não passar iluminação pra dentro da isca, porque a abelha sem ferro ela não gosta de iluminação. A abelha Apis, geralmente, ela se instala ali pendurada em alguma árvore. E a abelha sem ferrão ela é diferente. Ela não gosta de iluminação dentro da colmeia. Aí pra ficar bem escuro... Tem que passar com a lona. De preferência preto pra não chamar a atenção de predadores? É também. Isso? Essa lona ela tem duas cores, né? Essa parte branca ela vai ficar para dentro e essa preta vai ficar para fora, né? E essa aqui era mais grossa, até mesmo que fica mais escura ainda, né? Geralmente o pessoal usa aquele saco preto de lixo. Sim. Só que aí para ficar bem escuro tem que usar de 2 a 3. Entendi. A lona é mais aconselhável. Tem que dar várias voltas nele para poder passar com o plástico mais fino, né? Correto. Aqui tá o joelho, esse aqui eu mesmo faço. Esse aí é de mangueira? De mangueira. Ó, que legal. De mangueirinha. Você esquenta a mangueira e dobra. Isso, eu esquento ela com a vela. A gente vai esquentando ela no meio. Só que antes de esquentar tem um segredo. Vocês têm que pegar e colocar um paninho ali dentro, passando de um lado para o outro, para quando você esquentar não e dobrar, fechar, né? Não fechar. Porque aí senão não entra a abelha. Aí tem esse segredinho aí. Na hora de dobrar tem que ter o cuidado de deixar a passagem livre. E aqui é a fita, né, que vai ajudar a gente a grudar a lona e o papelão.
E aqui tem um feromônio lá da Cia da Abelha. Ó, esse é bom, esse pega mesmo, hein? Esse atrativo, Esse atrativo pega. Esse aí pode usar que pega mesmo, né, Tainá? Ixi, demais. Eu já vou levar essa isca, viu, Tainá? E aqui é uma faca, viu, pessoal? Que a gente, qualquer coisa precisar aqui, a gente vai estar utilizando aqui. E tem uma outra coisa que eu vou ensinar pra vocês, que é a questão da garrafa PET, né? Deixa eu te ajudar aqui. No caso é aqui, ó. Pra região muito fria, que no caso aí, por exemplo, no sul, acaba pegando muita umidade na isca, né? Então, pra evitar, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer alguns furos aqui, ó. No fundo da garrafa PET, para aquela umidade não ficar presa aqui na garrafa. Porque se a gente não fizer isso aqui em local que tem muita umidade, acaba aí que o enxame acaba sendo prejudicado e muitas vezes você perde, né? E acaba entrando florídeo, acaba entrando formiga e você perde a sua isca que foi capturada. Aí são buraquinhos dessa forma aqui, ó, que a gente faz, não? São pequenos buraquinhos, não é muita coisa grande. E só no fundo, né? Só no fundo. Bom, aqui no caso, o primeiro passo a gente vai passar aqui é o papelão, né? Vai enrolar ele aqui. Ele é usado para dar um conforto térmico para a isca, tá? Até mesmo para proteger de frio. Até do calor também excessivo, né? Isso mesmo. Aqui em Goiás, tem que... Calorão aqui já é bruto, bruto, é o calor. né? Aqui a gente já começa a enrolar aqui é violento. aqui. Eu já vou usar a fita. Você costuma espalhar quantas caixas quando você... Ou você já só faz a divisão mesmo dos seus enxames? Falar a divisão dos enxames ou de espalhar as iscas? Você espalha mais isca ou você divide? Qual técnica que você usa? Eu uso os dois. Usa os dois? Esse ano mesmo eu vim com força botando isca aí pra todo lado. Inclusive tem até lá na piada do Armindo. Colocou lá. Olha só. Pediu autorização não. Falei pra ele, as abelhas que pegar lá é minha. Ninguém sabe. Não, né, Tainá? O Armindo já achou uma lá já, dizendo que era Capturou dele lá. já. Já tem uma garrafinha cheia lá. Aqui a gente vai passar uma fita pra segurar, só pra não sair do lugar. E com a faca aqui a gente vai cortar ela aqui. Eu tô observando que tá tendo um movimento assim nacional de educação mesmo para a preservação de abelhas, tanto as nativas quanto a abelha apis. Amanhã mesmo meu filho vai visitar o meliponário. Ele tá todo empolgado porque ele é uma das crianças da turma dele que mais entende de abelha, né? Porque a gente trabalha com apicultura. Né? O pai e a mãe mexem com a abelha, filho. Então assim, e eu vejo que tem esse movimento nas escolas, assim, de ensinar. Começa com assim ferrão, porque não oferece perigo para as crianças, nem um risco para as pessoas que estão envolvidas, mas explicam também dos benefícios do mel. Sim. É muito bom, porque na minha infância, nunca que eu tive uma matéria na escola que fosse informar sobre a abelha, a importância do mel, a importância da abelha, de preservação, de sustentabilidade. Então, essa geração nova está vindo com um conceito novo também. Com uma ideia diferente, né? Realmente. É dessa forma. Vamos lá, passou o papelão. Já tá passado o papelão aqui na isca. Eu vou usar a faca aqui para ajudar a dobrar ela aqui, o gargalo dela aqui, ó. Fica mais fácil a gente... Tem que moldar então o papelão na caixa. Aquele bichinho tá meio ressecado. Mas aqui dá para fazer tranquilo. Deixa eu só chamar um pouquinho mais pra trás. Corta a boquinha fica para fora. Você meio que embrulha mesmo a garrafa, né? Isso. Aqui vai dobrar, beleza? A gente vai passar a fita aqui para ajudar a segurar. Você já chegou em alguma escola, Tainá, fazer apresentação? Ainda não. Ainda não. Mas eu já pensei já. Mas se prepara. Porque tá gerando um interesse muito grande essa parte da abelha central, né? Isso. Realmente. O que é muito aqui, ó, bom. Fica dessa forma aqui, ó. Então a boquinha fica pra fora, hein? Fica pra fora. E aqui, por cima, a gente vai usar cortar com a faca aqui também, para dobrar e tampar a parte do fundo para não ter contato com claridade, né? A gente dobrando aqui bacaninha.
passar a fita aqui ao redor. Gente, então não é tão difícil, assim, é um procedimento até fácil, mas assim, é igual com a ápice, capturou, tem que cuidar, gente. Não é só deixar lá. Isso. Senão morre mesmo, né, Tainá? Se for na cidade não tiver como ter alimentação natural, tem que fazer o bombom. Bombom de pólen. O bombom que o Tainá começou. Bom, aqui ela já está praticamente quase finalizada. A gente já passou aqui já o papelão, tá? Bem bacaninha. Que a gente vai usar agora a lona preta. Então, a parte do caninho é o último? Isso, vou colocar ele por último. Aqui a gente vai começar a embrulhar ela aqui. Passar para segurar também. Eu não vou nem ficar com vergonha de ter feito tudo errado, porque eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente, vendo, que também já passou por isso. Assim, casa de ferreiro, né? O espeto de pau. Aqui na parte do fundo a gente vai dobrar ela aqui, ó. A gente fazer esse mesmo sistema passando a fita aqui para segurar. E agora chegou a hora de usar o caninho. A gente vai encaixar ele aqui já no gargalo da garrafa PET. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai rodear ele todinho aqui para ajudar a tampar essa parte. Vamos passar aqui também. Pronto, aí isso aqui está praticamente finalizado, ó. Olha aí que bacana. Que legal. Tá prontinha. Só que aí no caso, quando vocês forem espalhar, vocês vão usar o feromônio. Vocês vão pegar, encaixar aqui, jogar um pouquinho aqui dentro. Não precisa jogar muita coisa. Geralmente eu jogo o feromônio quando eu tô no mato. Até mesmo para não ficar feromônio preso aqui e sujar o carro, né? Aí para evitar isso, eu levo o feromônio, às vezes tudo já prontinho, jogo lá na hora. Menos que uma tampinha, só um pouquinho mesmo? Só uma tampinha, dá uma chacoalhada nele primeiro, para se misturar, porque tem a borra embaixo. Jogou aqui dentro, leva pro mato, bota ali, vai pregar ali com arame, né, amarrando uma árvore grossa. Botou ali, é só esperar. De 20 em 20 dias a gente vai lá verificar isso, se pegou ou não. Se não tiver pegado, a gente pega e renova jogando mais feromônio. Captura rápido, Tainá? Não captura tão rápido como as abelhas ápice, né? Então leva um certo tempo. E também requer colocar no período certo, né? Que entra a primavera e verão. Se colocar fora de época, não captura. E tem que colocar em um local sombreado de preferência. E colocar no meio do solzão ali, não também captura não. Não pega nada. Então tem algumas macetinhas ali que tem que levar em consideração. Né? Muito bacana, legal demais. Me diz, do curso de meliponicultura que você está gravando para a escola, já terminou de gravar? Tem coisa para gravar ainda? Tá em edição? Como é que tá? Já terminou já de gravar, já tá gravado. Gravação já terminou, então já terminou, hein? Tainá, então a turma pode esperar que vai sair o curso de meliponicultura da Escola de Apicultura então, Tainá? Isso já tá bem próximo aí, viu? O pessoal vai gostar. O pessoal vai gostar, né, cara? É um dos nossos especialistas aí que vai apresentar a meliponicultura como um negócio realmente lucrativo, viável, que não precisa ser só um hobby. Você pode ter o meio de fazer renda também, né, Tainá? Renda. Com certeza. Bacana demais. E Tainá, e assim, parece que você tem um canal, não tem? Como é que é? Tem um canal. Conta aí, rapaz. Eu acho que a turma aí tá curiosa aí pra poder conhecer o canal do Tainá. Qual que é o nome do canal, Tainá? Conta aí pra turma. O nome do canal é canal ASF do Goiás. Lá eu tenho muitos vídeos bacanas lá, do qual eu ensino a como fazer a isca PET e como fazer bombom de pólen, o xarope, o feromônio e muitas outras coisas também. Então aprende tudo lá então, velho. Aprende tudo. Bacana demais, tá doido. E você aí que quer aprender mais ainda, corra lá no canal ASF do Goiás e se inscreva lá, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Ó, tá vendo? Tá fera o garoto, não tá? Tá fera Tá mesmo. fera o garoto. Gostei Bom demais da conta. Tá isso aí. Não,
Perfeito. Assim, eu tô encantada. Essa isca aqui já vai lá pra Serra Goiás. Você tem que ir, aí já coloca lá. O feromônio já tá ali junto também, que eu sei, ó, Jane. Já tem lá, né? Tem, eu só não tinha a isca certa. Então é só colocar agora, amarrar na árvore e deixar na sombra. Um pouquinho distante. É ou não é? Elas que me esperam. Quem sabe não pega uma borá aí? Borá pega nesse também? Pega também. Até na garrafa PET também? Ixi, é mesmo? Tem muitas pessoas que pegam. Que legal, cara. Que bacana. Tanto ela como outras também. Como outras também. E o feromônio aqui, seja o feromônio de apró para abelha sem ferrão ou o feromônio para apis, eles vão capturar também tranquilamente. Só que aí no caso não pega só uma espécie, pode pegar qualquer outras espécies também. Porque a abelha ela não vai ver a isca PET por fora, se ela tá bem embaladinha ou não. O negócio que ela quer ver é se o local que ela está escolhendo é seguro, né? Se for seguro, ela vai entrar. E pode entrar qualquer espécie. Que legal. Recentemente... Até com ferrão? Com ferrão é difícil de entrar. Por quê? Porque a isca PET ela é muito pequena. A abelha com ferrão, se ela chegar aqui, ela entrar e ver que a isca não vai comportar ela, vai ela embora. nem entra, né? Não, tem que ter um espaço maior, né? Tem que ter um espaço maior. Elas não é bobinha, não. Professor, recentemente a gente falou sobre a comunicação de apiário. Para meliponiporário também tem que comunicar algum órgão do estado, Tainan? Olha, sobre as abelhas sem ferrão, o IBAMA, a fiscalização, permite a gente ter 49 enxames ali na residência, ou chácara, fazenda. A partir de 50 para cima, aí tem que ter um registro no IBAMA. Que aí senão pode dar problema até mesmo para o meliponicultor que está criando aquelas abelhas. Então registra então é no IBAMA mesmo, né? Tem que registrar mesmo. É difícil o registro? Não é tão fácil assim, mas a pessoa ela consegue tirar ali o registro tranquilamente. Existe a burocracia que é padrão brasileira, né? Mas não é impossível. Para quem quer ter uma quantidade bem assim, maior, além das 49, faz o registro, que é possível de ser feito e está dentro da legalidade, não incorre com nenhuma multa ou nenhum... Bom demais da conta. Tainan, a gente só tem que te agradecer, rapaz. A aula que nós tivemos aqui nessa noite, né, Jande? Nossa, perfeito. Essa aula sobre abelha sem ferrão, sensacional, muito bacana, né? É um tema que gera muita curiosidade das pessoas, porque a maioria dos alunos que moram no perímetro urbano vê a criação de abelha e tem esse interesse. Só que o foco da escola de apicultura até então era a abelha apis, né? Com Agora certeza. A gente está voltando também para essa outra área, né? Da família, como é que fala? Parece outra abelha que é do outro gênero, outro né? Gênero. Que ali a gente trabalha com as abelhas do gênero Apis, né? Isso. E aqui é do gênero Melipona, né? Melipona e Trigona, né? Isso mesmo. Muito bacana, muito legal. A gente só tem que agradecer o Tainan Araújo, né? É ou não é, Jande? Foi muito agradecer bom a disposição de estar aí com a gente aí. Bom demais. Ter parado aqueles tempinhos para vir gravar esse podcast, dessa aula pra gente, que foi aula. Se ficou alguma dúvida, gente, vai lá no canal do Tainan. Isso. Pesquisa, que vai ter informação lá, ou então já deixa a perguntinha aqui embaixo na live, no chat. Já deixa aqui. Que a gente manda brasa, é ou não é? Foi muito bom, obrigada pela sua participação, viu? E a gente espera outras vezes, né? Ué. Não, tem que ter outras. Quando sair o curso de meliponicultura lá na escola, nós vamos trazer o Tainan de novo pra gente falar do curso. É ou não é? Fantástico. Bom demais. Isso aí, pessoal. Bom demais. Valeu, gente. Valeu demais. Valeu, Tainan. Valeu demais. Bom demais, pessoal. Obrigado a todos aí pela participação. Até mais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.